Queridos irmãos, a paz do Senhor a todos. Em pé como estamos, por gentileza, livro do profeta Joel, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 18. Diz assim a Bíblia: então o Senhor mostrou o zelo da sua terra e compadeceu-se do seu povo, e respondeu-lhes e lhes disse: eis que eu vos envio o pão, o vinho e o azeite, e deles sereis fartos, e não mais vos entregarei a vergonha entre as nações. E o Senhor lhe mostrou zeloso, em outra tradução, e diz: e compadeceu-se do seu povo, e respondeu-lhes e lhes disse: eis que eu vos envio o pão, o vinho e o azeite, e deles sereis fartos, e não mais vos entregarei a vergonha entre as nações. Ainda, meus irmãos, no segundo livro das crônicas de Israel, ou dos reis de Israel, capítulo de número 34, a partir do versículo 2, quero ler, que diz assim: fez o que era reto perante o Senhor, e andou em todo o seu caminho, ou no caminho de Davi seu pai, e não desviou-se nem para a direita e nem para a esquerda, porque no 8º ano de seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar ao Deus de Davi, seu pai. Amém e graças a Deus. Sentados glorificando e exaltando ao nome daquele que vive e que reina para todo sempre. Queridos e amados irmãos, eu quero, nesta última oportunidade deste evento, poder estar mais uma vez grato ao Senhor que nos chamara para testificarmos da sua obra e também do seu reino, estar mais uma vez grato por esta leitura bíblica em que o Senhor Deus nos oportuniza nesta noite de hoje para podermos glorificá-lo e exaltá-lo por tudo aquilo em que ele tem sido bondoso e misericordioso e complacente para com as nossas vidas. A referência bíblica em que nós estamos embasados nesta noite de hoje, ao saber no livro do profeta Joel, a partir do capítulo de número 2 e versículo de número 18, aonde nos informa sobre duas promessas, uma parcial a juízo e a outra em um período de restauração elaborado e fortificado pelo próprio Deus. Quando nós estamos diante do livro do profeta Joel, partindo de um princípio, nós vamos entender que pouco a Bíblia revela acerca deste homem. Apenas no capítulo de número 1, a partir do versículo 1, a Bíblia está dando a árvore genealógica, ou de onde procedera o profeta Joel, identificando como filho de Petuel. Quando nós estamos falando sobre Joel, este é um dos profetas menores, interpretado como o profeta do avivamento. Por quê? Porque dentro das suas profecias existe a receita cabível, a receita correta para uma grande vida de avivamento. Quando estamos falando sobre o período
das profecias de Joel, nesta época não havia reis em Judá. A liderança de maior autoridade era o sacerdócio que governamentava o povo, segundo a orientação divina. Segundo as Escrituras, Joel profetizou em um tempo que não era muito favorável para os filhos de Israel, e nem tampouco para a nação, e nem tampouco para a povoação de Judá, pois ele era contemporâneo tanto de Oséias como de Amós, que já vinha no histórico de restauração e tentando equilibrar o povo diante da presença de Deus. Joel não era como os profetas da nossa geração, e nem tampouco eu vou usar uma linguagem pitoresca, profeta de meia tigela, que só profetiza bênção e só profetiza vitória. Joel, ele tinha no seu cardápio a responsabilidade de trazer Deus para o povo e de levar o povo a chorar pelos seus pecados. Quando eu estou falando sobre este profeta, este livro é identificado pelo menos por 5 tratados de elos escriturístico, sendo que na primeira fase deste livro é uma das obras mais literárias do Antigo Testamento. Segundo, este livro aqui contém a profecia mais profunda do derramamento do Espírito Santo, a partir do capítulo de número 2 e o versículo de número 28, quando a Bíblia diz: e acontecerá depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e os vossos jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas eu derramarei do meu espírito naqueles dias, mostrarei prodígios no céu, na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. E quem pode dar glória a Deus, diga glória pela palavra de Deus. Esta profecia referente, parte dela cumprida em Atos capítulo de número 2. A terceira fase deste livro é registrada por numerosas calamidades nacionais, por algumas pragas que vieram a assolar a todo o povo, quanto estavam dizendo entre o lado deste livro. Joel, ele enfatiza que Deus muitas vezes ele permite-nos operar ou ver o seu operar por mão de juízo, para que a fim de que arrependemos-nos dos nossos pecados e choramos pelas culpas e pelos erros que cometemos. O 5º tratado deste livro, Joel, ele tem o propósito de anunciar o juízo que vem da parte de Deus pela espada do Senhor, que atingirá a lavoura dos filhos de Israel. Olhe para cá e redobre a sua atenção. Por que Deus não tocou na saúde de Israel para trazê-los novamente? Por que Deus não tocou na vida financeira de Israel para trazê-los novamente? Porque tudo quanto o homem tem, ele dará por um prato de comida. Assim foi a vida de Esaú. Trocou a sua primogenitura por um prato de lentilha. Deus, através do arrependimento, através da consolação, Israel não vinha para os braços de Deus. Então Deus disse: eu tocarei na panela de Israel, ao ponto que eles possam entender que sou eu que tenho os bons tesouros do céu. É eu que abro e é eu que fecho. É eu que fecho e também é eu que abro. Este mesmo juízo, não diz a Bíblia que Deus usara o exército para poder afligir a Israel? Deus usou 4 soldados. O que Deus usou, pastor Ângelo? Veja capítulo de número 1, versículo de número 4. O que ficou da
lagarta comeu o gafanhoto, o que ficou do gafanhoto a locusta devorou, o que ficou da locusta comeu o pulgão. Aqui a Bíblia está usando 4 insetos para trazer juízo sobre a casa de Deus. Primeiro a lagarta, segundo o gafanhoto, terceiro o pulgão, quarto a locusta. Quando eu estou falando de locusta, é o estágio primordial do gafanhoto. Que estágio é esse? É quando as pernas são pequenas, ele não tem projeção de voo, ele não consegue alçar o voo, ele vai pulando de um lugar para o outro. Quando nós estamos falando sobre este pulgão, ele não se origina já propriamente dentro da lavoura. O que era o pulgão? Era alguma fecundação em óvulos em que ele se proliferava dentro da raiz da árvore. Era um óvulo posto e ele se proliferava. Quando você olhava para a árvore estava bela, estava verdejante, mas quando o machado pegava na árvore, percebia que ela só estava na casca, que ela não tinha mais conteúdo, que ela não tinha mais essência, que ela não tinha mais cerne, que ela não tinha mais produtividade. Esta é a razão e o caráter da nossa geração. O homem vale quanto que ele tem no bolso, o homem vale a fama em que os outdoors lhe proporcionam, mas está chegando uma geração em que Deus está levantando, que não é aquilo que aparenta, mas é a geração do cerne, é a geração aonde Deus está levantando pessoas com essência. E quem está entendendo o que Deus está falando, só para não perder o costume, levanta a mão direita, levanta a esquerda e dá glória à presença de Deus. Aleluia. Depois que a Bíblia fala sobre a locusta, a Bíblia também fala sobre o pulgão, que vem a ser o mesmo estágio. Eu quero destacar 2 destes insetos aqui. Primeiro, a lagarta. O que era a lagarta? Era uma providência do próprio Deus para poder trazer juízo aos filhos de Israel. Se não, veja o que diz Deuteronômio, capítulo de número 28, versículo de número 42. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te abençoarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, e serás bendito no campo e bendito na cidade, bendito o fruto do teu ventre e bendito a tua terra, bendito será os teus animais, as tuas criações, os teus rebanhos, as tuas ovelhas, bendito será o teu cesto, bendito será a tua amassadeira, bendito tu será ao entrar e bendito tu será ao sair. Segura o teu glória aí, porque esta bênção não é de mão beijada, esta bênção é uma bênção condicional, e a condição é: se fores fiel ao Senhor teu Deus. Caso não fores fiel, a Bíblia diz que a bênção ela se transformará em maldição. Só que os pregadores da nossa geração, eles pegam esse texto e diz: Deus vai te abençoar. Tu pode estar no erro, estar no pecado, estar em adultério, que Deus vai te abençoar. Não é assim não, senhores, não é deste jeito não. Esta bênção é condicional. O que é pecado, o que é erro. Conserta a tua casa para depois Deus derramar a bênção sobre a tua lavoura. Quando eu estou falando sobre esta lagarta, aqui a Bíblia está apresentando um simples inseto, parece que sem projeção, parece que sem erro ou ameaça alguma, mas eu vejo a ameaça deste pequeno inseto chamado lagarta. Quando Salomão terminou de fazer aliança com Deus, ele louvou ao Senhor, ele erigiu altares, sacrificou bois, e ele fez uma oração a Deus. Ele disse: Deus, tendes misericórdia do nosso povo. Havendo doenças nós passaremos, havendo fome nós também passaremos, havendo dificuldade nós ultrapassaremos. Agora uma coisa te peço, ó Deus, me livre
livra da mão da lagarta destruidora. Aí, meus irmãos, isto me faz perguntar: por que um homem tão sábio quanto Salomão era, temeu a lagarta, temeu este verme, temeu este inseto? É porque ela é um tipo legal do pecado. A lagarta se prolifera sem nós percebermos. O alvo dela é a lavoura, o negócio dela é bagunçar a casa, o negócio da lagarta é fazer com que o fruto caia e o fruto não permaneça. A vontade da lagarta é destruir o projeto de Deus. Você quer ver? A Bíblia diz que Deus chamou ao profeta Jonas e disse: Jonas, levanta-te, dispõe e vai até a cidade de Nínive e prega o arrependimento. A Bíblia diz que Jonas, ele teve 3 descidas: desceu a Jope, desceu ao porão do navio e desceu para o fundo do mar. Quem desobedece a Deus só desce, só desce, só desce. Agora quem obedece, Deus só exalta, 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 exalta e sobe com ele nas suas asas e na sua presença. Este mesmo Jonas, depois de ter pregado o arrependimento, a Bíblia diz que ele sentou-se debaixo de um pé de aboboeira e ficou de profeta de arquibancada, vendo o povo se rebentar, vendo o povo querendo o povo morrer. Porém a Bíblia diz que Deus providenciou uma lagarta e tocou no conforto de Jonas e ele perdeu aquilo que lhe fazia sombra. Ei, olhe para cá, não permita que Deus venha te trazer para a obra ainda no sol. Aproveite a sombra de Deus na tua vida, aproveite a sombra de Deus na tua vida. Primeiro inseto em que a Bíblia diz se chama a locusta, segundo o pulgão, terceiro a lagarta, quarto inseto em que Deus trouxe juízo se chama o gafanhoto. O que era este gafanhoto, pastor? É o segundo estágio desta mesma lagarta, que representa a devastação, que vem em um grande exército como invasor. É uma advertência ao juízo de Deus com 2 prelúdios proféticos. Primeiro, este gafanhoto representa sobre um período escatológico para o tempo do fim. Apocalipse capítulo 9 diz que cairá uma estrela do céu e abrirá na terra o poço do abismo. Quando abrir-se na terra o poço do abismo, sairá de dentro dele uma nuvem de gafanhotos, e a eles será dada uma ordem: que não comam o verde, que não comam a erva, mas que comam a carne dos homens e das mulheres que desobedeceram a Deus. Só que enquanto isto acontecer, a igreja de Cristo, ela não estará mais aqui, ela estará nas bodas do Cordeiro, abraçada com Jesus Cristo de Nazaré. Segunda interpretação deste texto, sim, fala-nos sobre o juízo estabelecido por Deus e trazido para a nuvem de gafanhoto. Por que quando nós estamos falando em gafanhoto, estamos falando em juízo? Porque este é o pior estágio, ou seja, é a pior ataque, é o pior destruidor que existe para uma lavoura. Por quê? Porque quando uma nuvem de gafanhoto, ele tem o propósito de destruir uma lavoura, nada poderá segurá-lo. Segundo os historiadores, eles contam que nada pode parar uma nuvem de gafanhoto. Já tentaram muitos métodos. O primeiro método que tentaram para parar os gafanhotos, quando eles queriam destruir uma lavoura, era fazer uma fogueira ou fazer uma fumaça com árvores verdes. A fumaça subia no propósito de parar os gafanhotos. Só que tem um porém: gafanhotos, embora inofensivos a nossos olhos humanos, eles são espertos. Eles esperavam a fumaça baixar, e quando a fumaça baixava, eles afetavam a lavoura. Então os lavradores viram que fumaça não espanta gafanhoto. Eles criaram o segundo método. O segundo método era poder criar um córrego em volta da lavoura, para que o gafanhoto não sabe nadar, ele não tem como atravessar a lavoura. Só que eles descobriram que os gafanhotos mais velhos, eles davam
davam a vida para os mais novos poder destruir. Como assim, pastor Ângelo? Os mais velhos se precipitavam na água. Gafanhoto, por não ter sangue, ele boia, fazia uma espécie de balsa. Os outros vinham e pousavam em cima do corpo e chegavam para destruir a lagoa ou a lavoura. Então eles viram que fumaça não para gafanhoto, a água também não para gafanhoto. Eles disseram: vamos fazer um muro para proteger a própria lavoura. O muro também não parou o gafanhoto, porque eles se precipitavam uns sobre as costas dos outros até fazer um trampolim e chegar para destruir a lavoura. Quando não tinha mais solução para poder parar a nuvem de gafanhoto, nem água, nem fumaça, nem tampouco muro, aí Deus levanta alguém que descobriu que só tem uma coisa que para gafanhoto. O que é, pastor Ângelo? O fogo. Quando o fogo é aceso, a nuvem de gafanhoto, ela não pode chegar. Você perdeu a oportunidade de dar glória ao nome de Jesus. Sabe por quê? Porque esta igreja que representa uma lavoura de Deus, e a vontade do diabo é que a nuvem do pecado entre aqui. Mas sabe o que Paulo escreveu? Eu plantei, Apolo regou, mas quem cuida da lavoura é Deus. Quem cuida da lavoura é Deus. O diabo não vai ter o privilégio de tocar na tua vida. O diabo não vai ter o privilégio de tocar na tua lavoura. Quem acredita nisso, levanta a tua mão direita, levanta a esquerda, abre a tua boca e glorifica a presença do primeiro juízo em que Deus traz a nação de Israel. É o juízo feito por intermédio de insetos. Depois do segundo juízo, Deus traz uma advertência dizendo: tocai a buzina em Sião, clamai em alta voz no monte da minha santidade, porque o dia do Senhor está para vir, está perto. Aí no capítulo 4 do livro do profeta Malaquias, a Bíblia está dizendo em uma palavra clara que o dia do Senhor está para vir e vos abrasará, diz o Senhor dos exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz e nem ramo, mas para vós que temeis o meu santo nome nascerá o sol da justiça. Promessa para o tempo do fim. O terceiro tratado deste livro é quando o Senhor anuncia um derramamento do Espírito Santo, no capítulo 2, versículo 28, que já lemos. Diante desta promessa, eu sei que parte dela cumpriu-se na construção e na inauguração do templo de Zorobabel. Eu sei também que parte dela cumpriu-se em Atos capítulo de número 2, quando estavam todos reunidos e veio do céu um som veemente impetuoso e encheu toda a casa, e foram vistas línguas repartidas como de fogo pousar sobre a cabeça de cada um deles. Olhe para cá para os senhores entender. Eu sei que a promessa para o tempo do fim é de frieza, é de pecado, é de apostasia. Eu sei que a promessa para o tempo do fim é que nós não teremos mais um avivamento que vai varrer os séculos. Eu sei que a promessa para o tempo do fim, Jesus disse que se por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Mas eu quero acreditar que em meio a esta turbulência toda, Deus está levantando uma geração dominada e tomada pela presença do Espírito Santo. Eu quero acreditar, senhores, que nós voltaremos a ver Jesus batizar criança com o Espírito Santo em nossos cultos. Eu quero voltar a acreditar que nós voltaremos a ver Jesus abrir os olhos do cego, soltar a língua do mundo, porque este avivamento ainda não acabou. Este avivamento ainda está vivo dentro da igreja. Quem acredita nisso, adore a presença do Deus eterno.
Quando eu estou falando sobre avivamento, eu quero que você entenda que este avivamento não é o que nós estamos experimentando ainda. Olhe para cá para os senhores entenderem. Avivamento que não resulta em derramamento de Deus, em batismo no Espírito Santo, em conversão de almas, não é avivamento verdadeiro. Avivamento verdadeiro é o que traz o arrependimento, e ao chorar pelos nossos pecados e também pelas nossas culpas. Quando eu estou falando sobre avivamento de Deus, eu estou falando sobre aquilo em que vai impactar a nossa geração, a nossa vida. Você sabe o que é avivamento? É aquilo que os nossos pais na fé, eles viveram no período antigo. Ora, eu tive a oportunidade, algum tempo atrás, de estar na Europa. Eu cheguei numa cidadezinha, Pastor Adelino, uma cidade pacata, uma cidade sem expressão, uma cidade calma, uma cidade antiga, porém com um índice de evangélico tamanho. Eu cheguei na cidade, quando fui para o hotel, junto à recepção, chegou um senhor para viajar, estava viajando e chegou para a recepcionista do hotel e disse: moça, eu estou há 15 dias, 17 dias viajando, eu preciso de um lugar para mim me divertir, eu preciso de uma farra, eu preciso de uma bagunça. Ela disse: senhor, aqui na cidade não tem isso. Ele disse: como que não tem? Aqui não tem boate? Ele disse: aqui não tem. Aqui não tem cassino? Ela disse: aqui não tem. Aqui não tem lugar para encher a cara, festa, balada? Ele disse: não, aqui não tem. Aí ele perguntou: esse lugar é diferente de todos os lugares do mundo? Ela disse: é. Ele perguntou por quê? Ela disse: porque há 100 anos atrás passou um moço aqui de 21 anos com um livro da capa preta pregando arrependimento, e todos os botecos foram fechados, as casas de prostituição se fecharam, e o povo corria para o templo para orar e buscar a presença de Deus. Eu quero acreditar, queridos, que esse tempo está chegando, e eu vou profetizar um negócio aqui e vou dizer para você que tem muito pregador aí amaldiçoando o Rio Grande do Sul e dizendo que aqui é difícil, que aqui o trabalho não cresce. Eu quero declarar que os maiores pregadores dessa nação brasileira, Deus vai levantar aqui, Deus vai levantar aqui. Quem acredita nisso, levanta a mão para o céu, levanta e adora a presença. O avivamento e o derramamento da própria palavra de Deus sobre a vida de uma geração. Depois que o Senhor fez a promessa do derramamento, então está em causa o texto em que nós estamos ancorados, que a Bíblia está dizendo: eu vos enviarei o trigo, eu vos enviarei o pão, eu vos enviarei o vinho e eu vos enviarei o azeite. Depois que Deus arruma a casa, depois que nós aprendemos a chorar pelos pecados e recebemos de Deus o avivamento verdadeiro, então Deus vai restaurar o valor da palavra, o valor da alegria e o valor da unção. Quem acredita que os nossos cultos voltarão a ter primazia na palavra? Quem acredita? Quem acredita? Deus está dizendo: eu restaurarei o vosso pão. Quando estou falando em pão, é a primeira providência de Deus, que Deus começa a restaurar. O pão na Bíblia sempre foi símbolo de bênção. Quando Isaac abençoou a Jacó, a Bíblia está dizendo o seguinte: assim pois te dê o Deus do céu o orvalho, as gorduras da terra e abundância de pão. José no Egito garantiu a economia, a riqueza, o PIB do Egito, se podemos dizer assim, com fartura de trigo e fartura de pão. Deus, o Senhor, nesta hora final, sabe quem é que Deus está procurando? Não é mais estrela. Deus não está mais procurando papagaio de púlpito. Deus não está procurando mais gente cheia de purpurina. O que Deus está procurando é gente que tenha compromisso com a palavra, que tenha compromisso com o pão, que ame a Deus acima de tudo. E eu vou dizer uma verdade aqui, sem indiretas, e talvez possa ter até alguém que não goste, mas está chegando
chegando um tempo aí, queridos, em que Deus vai começar, irmã Lídia, a varrer os púlpitos das igrejas brasileiras e tirar muita gente aí que perdeu o compromisso com o pão e levantar os pequenininhos, que não tem nome, que não tem expressão, mas que andam debaixo da presença do Espírito Santo. Quem está entendendo o que Deus está falando aqui? Aonde está a geração do pão? Aonde está a geração do pão? Levante a mão para adorar, levante a mão para adorar, levante a mão para adorar. Quando o Senhor disse, eu restaurarei o vosso pão, Deus só chama aquele que tem compromisso com o pão da palavra. A Bíblia diz que Gideão estava malhando trigo, em tradução, pão no lagar. E quando ele estava malhando o trigo no lagar, o Senhor veio até ele e disse, vai nessa tua força e salva Israel, porque Deus é contigo. Irmão, Gideão não era desses crentes acomodados. Gideão era aquele crente da pá virada. Ele disse assim, se Deus é comigo, por que esse mal está sobrevindo sobre nós aqui? O que está acontecendo? Aí ele disse, eu vou, mas eu preciso de uma prova com Deus, porque crente não sai no vento, crente ele prova, se Deus falar ele vai, se Deus não falar ele fica. Ele diz, eu vou botar o velo de lã, se num dia tiver seco, no outro molhado ou vice-versa, é sinal de Deus, que ele quer que eu vá. Ele fez, Deus respondeu, ele disse, Senhor, eu estou indo então para fazer o que tu quer, eu vou largar o pão, porque eu já estou abastecido e vou fazer a tua obra. Ele disse assim, mas não é de qualquer jeito não, Gideão. Ele disse, não, vou fazer do meu jeito, eu vou levar 32 mil homens. Deus disse, não, Gideão, é muita gente. Tá bom, Senhor, eu vou levar 22 mil. Deus disse, não, Gideão, é muita gente. Senhor, eu vou levar 10 mil. Ele disse, também não, é muita gente. Há de ser que vocês ganhem a batalha com 10 mil, vão bater no peito e dizer que foi pelo braço humano. Quantos eu levo então, Senhor? Leva 300. Senhor, 300 não dá nem para o esquento. O adversário tem mais de 100 mil homens. Gideão, quem é que te disse que eu preciso de muita gente para operar grandes milagres? Eu opero com um pouquinho de peixe, eu opero com um pouquinho de farinha, eu opero com um grãozinho de mostarda. O pouquinho de fé que você entrou aqui hoje é o suficiente para Deus fazer o milagre, é o suficiente para Deus fazer o milagre na tua casa. Quanto, Senhor? É 300. 300, ele disse, é. Mas esses 300 não vão de mão abanando. Eu quero que você coloque na mão dele 3 coisas. O que, Senhor? Coloca buzina, coloca cântaro e coloca tocha. Buzina, cântaro e tocha. Buzina, cântaro e tocha. Repita comigo. Buzina, cântaro e tocha. Mais uma vez. Mais uma vez. Todo crente, irmão, pentecostal, ele tem que ter buzina, cântaro e tocha. Buzina para anunciar o evangelho, cântaro para guardar o que recebe no culto e não perder quando chegar em casa na frente do Big Brother. E a tocha acesa é o Espírito Santo que queima dia e noite aceso no seu coração. Senhor, o que eu faço, Senhor? Eu quero que tu pegue o cântaro, a buzina e a tocha e se posicione em cima do monte. Quando eu te der a ordem, tu arranca a tocha de dentro do cântaro do vaso e começa a gritar pelo Senhor por Gideão e larga o vaso no chão e deixa o vaso quebrar, porque vaso não tem que aparecer, irmão. O vaso só tem que aparecer quando ele está quebrado, quando ele está moído. Aí é o momento dele aparecer. Enquanto está inteiro, ele não tem valor, ele tem que quebrar. Ele disse, quebra o vaso e começa a adorar o meu nome. Embaixo estavam os medianitas, 110 mil homens aproximadamente dormindo. Sabe o que aconteceu? Em cima do monte, Deus trabalha com estratégia. Quando caiu o cântaro, ecoou aquele barulho de 300 cântaros pelo vale. Os medianitas acordaram atônitos fora da casinha com a bola estourada e não sabiam o que estava acontecendo. Olharam para cima do monte, viram 300 homens, 300 cântaros, 300 buzinas, 300 tochas, e o povo dizendo pelo Senhor, por Gideão, pelo Senhor, por Gideão. Sabe o que eles deduziram? Que só quem poderia carregar buzina, cântaro e tocha era capitão de guerra. Eles conheciam a lei de Israel. Só atrás de capitão de guerra tinha 100 mil. Eles deduziram 100 mil, 200 mil, 300 mil. Aí sabe o que eles falaram? Nós vamos se matar entre nós, porque não adianta pelejar, mas
daí se cumpre a palavra. Esta peleja não é tua, esta peleja é de Deus. Deus vai entrar na peleja por você. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Levanta a tua mão e adora a presença dele. Deus vai entrar na peleja, pastor Tiago. O negócio é ter pão. Olhe para cá para você entender. Quando a Bíblia sempre usou a figura do pão para tipificar o valor da palavra, Eclesiastes capítulo de número 11, versículo de número 1, a Bíblia diz: lança o teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias o achará. Quando a Bíblia está falando sobre isso, é sobre o rio Nilo, que crescia cerca de 8 metros acima do nível, sempre do normal. Regava-se um vale de 32 quilômetros, o povo guardava a sementeira, lançava sobre as águas. Quando a água baixava, eles não sabiam aonde estava a semente, só que a semente fecundava no sólido ou no solo, e com aquele calor extenso de 57 graus, a própria semente fermentava, e o que era para dar com 1 quilo, dava com 5, o que era para dar com 5, dava com 15. Aí Deus disse: lança a semente, vai fazendo, porque a produtividade vai vindo. Você não está entendendo? O que você faz hoje talvez o homem não vê, mas Deus está botando no depósito. Deus está vendo. Tu evangeliza, ninguém vê. Tu prega, ninguém vê. Tu ganha alma, ninguém vê. Mas tem um depósito, tem um rio de Deus que está levando a semente. Está levando a semente. Sempre o pão na Bíblia foi sinal de bênção. Você quer ver? A Bíblia diz em 2º livro dos Reis, capítulo de número 4, versículo de número 40, que diz a Bíblia que o profeta voltou para Gilgal e havia fome na terra. Ele chamou um dos seus moços e disse: ide ao campo, colhei algumas ervas para fazer um caldo. E colhendo ele as ervas, trouxe, picou na panela. E quando tiraram de comer, o homem de Deus gritou e disse: a morte na panela. Olhe para cá. O homem disse: traga-me farinha, traga-me pão. E lançaram na panela e tiraram de comer, e já não tinha mais a morte na panela. Agora, uma questão que não quer calar dentro do meu coração, senhores: se aquela panela, diz a Bíblia, que era uma panela grande e estava ao fogo, ao lume, por que que o fogo ele não extirpou? Por que que o fogo não arrancou o veneno de dentro da panela? Por 2 motivos. Primeiro, porque o fogo pegava pelo lado de fora da panela, e fogo do lado de fora não arranca veneno. O que arranca veneno é fogo pelo lado de dentro. É fogo pelo lado de dentro. Segunda coisa que eu aprendo aqui é que tem veneno dentro de panela que não sai com fogo. Tem demônio dentro da igreja, meu filho, que não sai com reteté, que não sai com revelação, e nem obturação de dente de ouro, nem adivinhação de placa de carro. Tem demônio que só sai com palavra, só sai com palavra. Dá glória a Deus aí, irmão. Tem coisa na tua vida, essa panela aqui, ela é uma representação tipo legal da igreja. Mas olhe para cá para você entender uma coisa. O profeta poderia ter enfiado o pé naquela panela, pastor Adelino, e ter dito assim: traga outra panela e bota aqui, porque eu vou começar uma comida nova a partir de hoje. Mas ele não fez isso. Ele pegou um punhado de farinha e lascou dentro da panela e disse: mexe aí o negócio, porque panela com problema é só farinha que resolve. Sabe o que eu aprendo com isso, irmão? Que não tem obreiro tranqueira, que não tem crente ruim, que não tem igreja com problema, que quando a palavra começa a entrar, ela não ajeita, ela vai pro eixo. Ela vai, quando a palavra começa a entrar, o veneno tem que sair, porque dentro do recipiente não tem lugar para duas coisas: ou é veneno ou é palavra, ou é palavra ou é veneno. Ao teu coração, a tua casa não pode ter 2 tronos, a tua vida não pode ser a metade de Deus e a metade do Facebook, a tua vida não pode ser a metade de Deus e a metade da pornografia, a tua vida não pode ser a metade de Deus e a metade do namoro ilícito. A tua vida tem que ser toda de Deus, toda de Deus, toda de Deus. Ele está querendo entrar dentro da panela hoje, botar palavra, botar palavra. Quem está entendendo o que Deus está falando aqui, meu filho? Levanta a tua mão para o céu e adora a presença deste Deus, porque hoje é noite de pão e de palavra.
Olhe para cá que eu quero lhe dizer mais alguma coisa sobre o poder da palavra. Reportando minha Bíblia Sagrada, eu me lembro sobre os juízos de Belém, quando a Bíblia diz que a família de Belém saiu de Judá por causa da fome a peregrinar pelos campos de Moabe, ao saber Elimeleque, Noemi, Malom e Quilion. Quando a Bíblia diz que eles saíram de Belém, Belém quer dizer a padaria ou a casa do pão, a casa de Deus. Sabe por quê, queridos? Que eles saíram de Belém, é porque eles foram na padaria buscar pão e não tinha mais pão para dar para o povo comer. Sabe por quê que hoje tem igrejas que estão vazias e estão morrendo? Porque vive de revelação, vive de envelope, vive de adivinhação, não tem pão, o povo não aguenta, vai embora. Quando a igreja está com a foto do camarada estampado lá na fachada da igreja, é a igreja que não tem pão, é a igreja que tem trono, mas não tem pão. A igreja que vai sobreviver nessa geração é a igreja que tem pão, é a igreja que tem pão, é a igreja. Pegue na mão do seu irmão, levante a mão dele para o céu assim e diga: hoje Deus vai semear pão na tua vida, hoje Deus vai semear pão na tua vida. Eu quero declarar que uma geração de pão está se levantando, uma geração de gente comprometida com a palavra, comprometida com as coisas de Deus. Quem acredita nisso, com a mão erguida para o céu, abre a tua boca e glorifica a presença deste Deus eterno. Olhe para cá. Segunda promessa em que Deus faz depois do juízo. Deus diz o seguinte: eu restaurarei o vosso azeite. Quando nós estamos falando sobre azeite na Bíblia Sagrada, é interessante você saber que no grego ele quer dizer helion, que isto tem a tradução para 3 finalidades: unção de reis, profetas e sacerdote, para culinária, para perfume e também para o uso da própria ferida, para curar. O óleo com essas 4 finalidades. Olhe para cá. Porém, quando eu estou falando sobre azeite, o azeite é o combustível da igreja. O azeite é o que faz a locomotiva chamada igreja andar. Irmão, a pior coisa é que tem é você ouvir um cantor sem azeite. A pior coisa que tem é você ouvir um pregador sem azeite. A pior coisa que tem é você ouvir barulho de lata vazia sem conteúdo de Deus. A igreja não quer saber que sapato que eu ando, a igreja não quer saber que terno que eu visto, a igreja não quer saber que carro que eu tenho, a igreja não quer saber se a minha conta está no vermelho ou se está sobrando. A igreja quer sentar aí no banco e sentir o cabelo do braço arrepiar e o azeite de Deus descer. A igreja quer saber da presença de Deus, é da unção. É muito papagaio, é muito blá 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 e pouca unção de Deus. O que Deus está nos convidando é uma geração encharcadas e molhada no azeite de Deus, na presença do Espírito Santo. Quando eu estou falando de azeite, me lembra que todos aqueles que eram chamados para o santo ministério no período verotestamentário, eles tinham que ser ungidos por Deus da cabeça até os pés. Como assim, pastor? O azeite começava a descer na cabeça, vinha para a orelha esquerda, da orelha esquerda vinha para os olhos, dos olhos para a narina, das narinas para a boca, da boca para o peito, do peito para as mãos, das mãos para o joelho, do joelho para os pés. Por quê, pastor? Porque azeite na cabeça fala de discernimento do Espírito Santo. Olhe para cá, eu vejo muita gente orando e dizendo assim: eu queria o dom de pregar. Meu filho, não tem dom de pregar, existe a ciência da palavra. Pregar é uma responsabilidade de todo crente, porque ovelha gera ovelha. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Pregue com testemunho, pregue com caráter, pregue com a tua vida de fidelidade, mas não deixe de pregar. Agora tem outros que dizem assim: eu queria o dom de jejuar. Não existe dom de jejuar, meu filho. A Bíblia diz que só sai demônio com jejum e oração. Olhe para cá. Outros dizem assim: eu queria o dom de orar. Não existe dom de orar. A Bíblia manda nós orar em todo o tempo, sem cessar. Outros dizem assim: eu queria o dom de louvar. Não existe dom de louvar. Existe
ministério de louvor. Louvar é uma obrigação de todo crente. Todo aquele que tem fôlego, louve a Deus com as palmas, louve a Deus dando glória, louve a Deus sapateando, louve a Deus fazendo aviãozinho, louve a Deus pulando, mas não deixe de louvar a Deus. Agora eu não vejo ninguém orando e dizendo: Deus, me dá o dom de discernimento de espírito. Mas nessa noite Deus vai derramar azeite na tua cabeça e vai te dar o dom de discernir espíritos. Aleluia. Depois que o azeite vinha sobre a cabeça, o azeite vinha sobre a orelha esquerda. Eu vou bater com força. Azeite sobre a orelha esquerda está nos falando de habilitação, facilidade para ouvir a voz de Deus. Apocalipse diz 7 vezes: ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Olhe para cá. O que os teus ouvidos têm ouvido? Há quanto tempo faz que você não ouve mais a voz do Espírito Santo sussurrar no teu ouvido e te chamar para a responsabilidade? Tem gente que ouve murmuração, ouve fofoca, ouve novela, ouve música mundana, ouve o que não presta, ouve funk, mas Deus está convidando hoje a desentupir o teu ouvido espiritual e voltar a ouvir a voz de Deus, a voz de Deus. Depois que o azeite vinha sobre a orelha esquerda, o azeite vinha sobre os olhos, porque azeite sobre os olhos fala sobre a percepção, visão espiritual. Tem pessoas que andam com tapa-olho, só enxerga numa direção. Hoje Deus vai derramar azeite nos teus olhos espirituais e você vai enxergar, vai ver aquilo que Deus tem para a tua vida. Quem está entendendo isso, dá glória à presença de Deus. Eu encerro dizendo para você que depois que o azeite ele vinha sobre a cabeça, sobre a orelha, sobre os olhos, o azeite vinha sobre a boca, que fala do poder da palavra pregada. Quando o azeite vinha sobre a boca, automaticamente o azeite vinha sobre as narinas. Pastor, o que é azeite sobre as narinas? Está nos falando sobre a expressão de nós percebermos o bom cheiro de Cristo no nosso culto. Olhe para cá, irmão. Tem pessoas que começou o congresso no sábado, ele veio sábado, veio hoje de manhã, ele veio hoje à noite, todo mundo já levantou a mão, deu glória a Deus. Jesus passou para cá, passou para lá, passou do lado dele, sentou, catucou ele. Tem uns que já estão querendo ir embora, tem uns que já estão bravos, tem outros que estão meio emburrados, tem outros que não estão contentes. Sabe o que é isso? É falta de perceber a presença de Cristo no nosso culto, a presença, o bom cheiro de Cristo em nosso culto. No Antigo Testamento existia um método e todo pastor ele tinha este método, porque ele tinha o curral, que é diferente do aprisco. O aprisco é um lugar onde a ovelha repousa à noite. O curral é o lugar de tratamento, aonde se cuida da ovelha. O curral e tanto o aprisco, ele só tem uma porta de entrada, só o vão de entrada, não tem porta que fecha, que guarda. Por quê? Porque a porta do aprisco é o próprio pastor. Depois que ele encerra todas as ovelhas, ele deita na entrada da porta do curral ou do aprisco, atravessa o cajado no peito. Por quê? Porque se algum lobo quiser roubar uma ovelha, antes ele tem que matar o pastor. E matar pastor com cajado não é fácil, matar pastor com vara na mão não é fácil. O lobo tem que ser meio do bom para tentar enfrentar um pastor com cajado e com vara. Ele diz: aqui não toca na minha ovelha. Só que no dia seguinte, na hora das ovelhas saírem para o pasto, diante de 15 a 20 dias, o pastor tinha na sua mão uma sopa, espécie de uma esponja. Ele embebedava ela no óleo e cada ovelha que passava, ele dava uma esfregada nas narinas. Narina é muito chique, na fuça da ovelha. Esfregava aquele azeite na fuça da ovelha. Por quê? Porque o calor do deserto, a carne doce da ovelha, pousava-se uma mosca, e dentro daquela mosca pousava-se um óvulo, e dentro daquele óvulo tinha um verme que pousava no nariz da ovelha. Ela subia a narina acima e então começava a ovelha a
enlouquecer. Daqui um pouco a ovelha se ausentava do rebanho, ela ia para um outro lado, dava com a cabeça na cerca, se enredava, se perdia do rebanho. Aí sabe o que o pastor fazia? Ele dizia: vem cá, eu quero te ajudar. Ela escapava. Na hora do azeite cair, ao invés do azeite vir sobre as narinas, ela baixava a cabeça e o azeite pegava na nuca. Com a poeira do deserto e azeite misturado com aquele óvulo, criava uma bicheira atrás da nuca da ovelha. E quando o pastor via, a ovelha estava bichada, sofrendo e morrendo. Só que o sumo pastor, quando percebia isto, ele dizia: vem cá, minha ovelhinha, porque eu vou ter um tratado contigo hoje. Hoje eu vou te pegar de jeito. Botava a bichinha debaixo do braço, levava para longe do rebanho, aonde ninguém via, e metia a tesoura naquela podridão, naquele erro, e cortava tudo aquilo, passava azeite e dizia: tá boa para continuar caminhando, tá boa para continuar caminhando. Hoje o sumo pastor, ele está aqui para derramar o azeite sobre a tua vida. Olhe para cá. Só que tinha ovelha que era tão rebelde, que mesmo depois de curada, de arrancada a podridão, ela ainda queria viver longe do rebanho. Eu vou bater, diga amém. Você já viu aqueles crentes que são tão crentes, irmão? Ele se acha mais santo que todo mundo. Ele não vai na casa de ninguém porque vai se contaminar. Ele não vai numa confraternização da igreja porque é pecado. Ele não quer abraçar um jovem porque ele é mais santo do que todo mundo. Ele não quer comungar num congresso porque ele se acha o especial. Ei, o mesmo sangue que comprou bonito, comprou feio. O mesmo sangue que comprou pecador, comprou o que menos tem pecado. O mesmo sangue que comprou a tua vida, comprou do teu irmão. Aqui dentro, Deus não tem filho predileto. Aqui dentro são todos um rebanho adorando a presença do Deus eterno. Olhe para cá para você entender. A verdadeira santidade, ela não nos exclui das pessoas. A verdadeira santidade, as pessoas se aproximam de nós, elas querem estar perto de nós porque é bom, é agradável, é aprazível, é gostoso estar ao lado de quem tem a presença de Deus. Mas essas ovelhas queriam se afastar, e quando não tinha remédio para ela voltar, sabe o que o pastor fazia? O pastor tem duas ferramentas: cajado para puxar e vara para executar. Quando a ovelha queria se ausentar, o pastor deixava ela se ausentar do rebanho. Ele ia lá com a vara, quebrava a mão direita e quebrava a perna traseira. A ovelha não conseguia caminhar, ela ficava manca, fora de geometria, sem balanceamento. O pastor pegava uma faixa, amarrava a mão direita, amarrava a mão esquerda, enganchava o cajado no pescoço e trazia força para o rebanho e dizia: eu não vou te perder, eu não vou te... Não está entendendo, querido? Nem que Deus tenha que te quebrar uma perna, mas você não vai se perder. Você não vai se perder. Você não vai. Dá glória a Deus aí, crente. Eu encerro dizendo que depois que o azeite vinha sobre as narinas, depois que vinha sobre a boca, sobre a orelha, sobre os olhos, sobre a cabeça, o azeite vinha sobre o peito. Azeite sobre o peito fala de amor que tudo suporta, tudo crê, que é longânimo, paciente, espera, não se alegra com a injustiça, triunfa com a verdade. O que é amor, pastor? Amor é aquilo que tudo suporta. Eu já vi tanta expressão dizendo assim: eu amo, mas se atravessar no meu caminho, eu vou quebrar, porque eu vou mostrar que tem quem tem unção de Deus quebra, E tem uns que dizem assim: eu até tolero, sento do lado, mas está trancado aqui na minha garganta, não desce. Hoje Jesus vai pingar azeite na tua garganta e vai descer aquilo que está entalado, está trancado, e vai parar dentro do coração, porque o verdadeiro evangelho é o evangelho do amor, o perdoador, o evangelho da graça, o evangelho do perdão liberado. Ei, olha para cá, azeite sobre o
peito, é azeite de amor verdadeiro. Vai um conselho aqui para a mocidade. Eu vi tantos moços e moças bonitas aqui. Vocês vigiem com esta palavra chamada amor. Tem muitas pessoas que aproximam de você, dizendo que te ama. Ah, eu vou te fazer feliz. Aí você olha, se impressiona pela beleza, só porque tem barriguinha de tanquinho e tem olhinho verde, e diz que vai te fazer feliz e que vai ser o homem da tua vida. Amanhã você aparece na igreja com os farol quebrado, aí você diz assim: o amor me fez isso. O amor verdadeiro não faz. Mas ele disse que me amava. Quem te ama é teu pai, quem te ama é tua mãe, quem te ama é tua igreja, quem te ama é o teu pastor. Vigia, porque Deus está te alertando hoje. Hoje o amor de Deus vai se revelar mais uma vez aqui para nós. Quem está entendendo, quem está entendendo, fica de pé comigo adorando a presença de Deus. Olhe para cá para os senhores entenderem. Depois que o azeite vinha sobre o peito, o azeite descia sobre o joelho. Azeite sobre o joelho fala da oração. Nós estamos precisando de uma geração que ande com os pés para trás, viu, irmão? Joelhinho dobrado e pé para trás, ó. É muita conversa e pouca oração. É muito blá 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 e pouca atitude. É muito dizer eu vou fazer, vai derramar, não se converte uma alma, ninguém se renova, ninguém é batizado. Está chegando o tempo de nós botarmos o joelho no chão e voltar a acreditar nos mistérios de Deus. Depois que nós colocarmos o azeite sobre o joelho, a Bíblia diz que o azeite virá sobre os pés. O que é azeite sobre os pés, pastor Ângelo? A Bíblia diz: quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas de salvação. Eu quero nesta noite declarar que Deus vai levantar este exército de jovens para resgatar os perdidos da mão do diabo e conduzi-lo aos pés de Cristo. Levanta a mão para cima, assim, levanta. Eu quero declarar que o ano que vem vai ter mais jovens neste coral. Eu quero declarar que o ano que vem vai ter mais jovens neste coral. Eu quero declarar que Deus vai salvar prostituta, que Deus vai salvar drogado, que Deus vai salvar moço depressivo, que Deus vai salvar pessoas universitárias, que Deus vai salvar pessoas da posição da sociedade, que Deus vai salvar o pobre, vai salvar o branco, vai salvar o negro. Eu quero declarar que amanhã, a partir de amanhã, Deus vai te colocar um avivamento poderoso sobre o teu coração pelas almas, e você vai receber de Deus azeite. Quem acredita nisso aqui em cima, levante a mão para o céu, fecha teus olhos e começa a receber de Deus aqui nesta noite. Deus não está mandando azeite de conta a gota. O que Deus está fazendo é abrindo a torneira do céu. O azeite vai começar na cabeça e vai descer até os pés, porque Deus, Ele quer te dar um banho na unção do Espírito Santo. Quem está sentindo a presença dEle aqui? Quem está sentindo? Quem está sentindo? Agora aquele que quer nesta noite receber a unção de Deus sobre a sua vida, levante assim a sua mão para o céu. Levante, levante, levante. Aquele que levantou a sua mão, saia do seu lugar e venha para a frente. Eu quero orar por você, quero orar por esses jovens. Eu quero orar, é noite de encerramento. Lídia, prepare um hino aqui para louvar a Deus, enquanto a igreja vai também adorar ao Senhor. E Deus está mandando uma cachoeira de azeite sobre as nossas vidas. Olhe para cá, nós lemos o texto também lá de Crônicas, capítulo 34, que fez Josias o que era bom diante dos olhos do Senhor. Josias, ele precedeu um rei por nome de Manassés, que fez o que era mal. Porém Josias, ele teve pelo menos 16 atitudes que louvaram a Deus. Josias, ele andou no caminho do Senhor. Segundo, Josias não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. Terceiro, Josias, ele buscou a Deus na sua mocidade em um tempo de crise. Quarto, Josias purificou a Judá e
Jerusalém. Quinto, derrubou os altares de Baal, reduziu ao pó as imagens de escultura, purificou a Judá com os ossos sacerdotal. Ele reparou a casa de Deus, se humilhou quando ouviu a palavra, chorou quando leu o livro da lei. Ele fez uma aliança em guardar os mandamentos de Deus, chamou Israel para servir a Deus, estabeleceu sacerdote nos seus postos e ofereceu um culto no altar de Deus. Sabe o que Deus está levantando? Está passando a geração de Manassés, e Deus está levantando a geração de Josias, a geração do pão, do vinho e do azeite, a geração do pão, do vinho e do azeite. Quem acredita nisso, levanta a mão para o céu e comece a orar nesta noite. Eu quero que você segure a mão desse irmão que está do seu lado e levante a mão dele para o céu. Levante a mão dele para o céu. Eu quero ver Deus renovando jovens. Eu quero ver Deus batizando jovens aqui. Eu quero ver Deus sacudindo a tua vida debaixo da unção do Espírito Santo. Comece a orar, comece a orar, comece a orar, comece a orar. Isto, Deus quer ouvir a tua oração. Deus quer ouvir a tua oração. Grande Deus, maravilhoso e eterno Pai, eu venho pedir-te nesta noite que sobre a autoridade do teu Espírito Santo, o Senhor venha derramar-nos uma cachoeira de azeite, enquanto a tua serva, a cantora Lídia Moisés, vai estar louvando o teu nome. Eu te peço que uma cachoeira de azeite comece a derramar desde a galeria até a frente desta tribuna. Agora, agora, agora. Quem acredita adora, quem acredita adora, quem acredita adora. Comece a receber, moço, comece a receber, comece a receber. Olha a presença. Adore, adore, adore. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois teu fôlego é a minha vida e nunca me cansarei. Comece a receber, moço, comece a receber. Vai recebendo a presença dele aqui nesta noite. A tua voz é mais doce do que o mel. Ele vai batizar nesta noite, ele vai batizar nesta noite. Que me tira. Olha a presença dele aqui, olha a presença dele. Meu Deus, meu Deus, o azeite de Deus está descendo, está descendo, está descendo. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Jesus começa a derramar poder lá em cima na galeria. Comece agora, agora, agora. Receba aí, receba. Deus lá de trás da nave do templo até a frente deste altar. Um derramamento de Deus sobre a tua vida. Um derramamento de Deus sobre a tua vida. Quem acredita nisso, levanta a mão direita para o céu. Abre a tua boca e recebe. Seus limites. E eu me sinto tão seguro no teu colo altíssimo. Meu Deus, eu vou descer aqui embaixo. Eu vou descer aqui. Eu vou descer aqui. Abraça essa pessoa que está do teu lado. Abraça ela, abraça. Que se feche diante da tua voz. Comece a adorar, comece a adorar. Não olha a presença dele. doença. Olha a presença dele. Olha a presença. Olha a presença dele chegando. Olha o som de Deus. É o som. É o som dele. É a glória de Deus aqui dentro desta casa. Receba, 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 receba. Ele está batizando, renovando. Receba, receba. Uraba chamará. Enche Jesus, enche Jesus, enche Jesus, enche, enche, batiza, 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 urabacalaba, xandará, enche, 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 enche.
Adore, 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 adore. Adore, adore, adore. Enche, meu Deus, enche. Nem porta que se feche diante da tua voz. Não há doença, Meu Deus, nem culpa que fiquei de pé diante de nós. E a tempestade só quem pode adorar a Deus, levanta a mão se pro céu e adora. acalma na voz daquele que Jesus começa a batizar esses moços com o Espírito Santo. Batiza! é pura, escudo para os que nele creem. Dê um abraço nessa pessoa que está do teu lado. Dê um abraço nela. E diga: Deus está derramando azeite sobre a tua vida. Diga: Deus está te revestindo de unção nesta noite. Diga: Deus está derramando poder sobre a tua vida. Oh! Meu Deus! Meu Deus! Quem pode adorar, adore-o. Quem pode exaltar, o exalte. Quem pode glorificá-lo, glorifique. Quem pode dizer bendito, diga. Quem pode dizer que Ele é santo, diga. Quem pode agradecê-lo, agradeça. Quem está sentindo a presença dEle, adore em espírito e em verdade. Urabacando, vassuminica, mandarabacantaraia. Urabacharabacantaracia. Oh, aleluia. Nem culpa que fiquei de pé diante de nós. E a tempestade Com as mãos erguidas, se adorando a Deus. acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Quem pode dar glória a Deus mais alto que você já deu na sua vida? Vai! Olhe para cá. Quantas pessoas que não são evangélicas estão entre nós nessa noite? Levante sua mão. Todos os que não são evangélicos, venham à frente. Eu quero fazer uma oração por você. Vocês que não são evangélicos, olhe para cá para mim. Hoje eu quero oferecer para vocês algo que vai decidir a vida de cada um de vocês hoje. Eu quero oferecer para vocês hoje Jesus, levar Ele para as vossas casas. A Bíblia diz em Israel que tinha um homem de pequena estatura que queria ver a Jesus. E o nome dele era Zaqueu, e ele subiu numa figueira brava, porque queria ver a Cristo. Foi ele subir na figueira, Jesus passou embaixo da figueira e disse: desce depressa. Essa figueira brava tem duas conotações. Primeiro, porque não gerava fruto. Segundo, porque tinha espinhos. Quando ele desce da figueira, obviamente ele desceu todo lenhado, mas quando ele botou o pé no chão, Jesus olhou para ele e disse assim: hoje chegou salvação na tua casa. Você veio ao culto, são 10h17 da noite. Você ouviu os louvores, ouviu a palavra. Jesus lanhou a tua alma hoje. Mas você não vai voltar sozinho, Jesus vai voltar com você hoje. Ele quer voltar dentro do teu coração, dentro da tua vida, dentro da tua casa. Eu quero perguntar nesta noite: quem quer entregar a sua vida para Jesus e aceitá-lo como Salvador? Levante assim a sua mão e fique com sua mão erguida. Dá glória a Deus aqui, igreja. Eu quero contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Quantos podem louvar a Deus pelas 23 almas a Cristo?
Olha aqui para mim. Vocês estão fazendo uma decisão concreta hoje com Cristo. Vocês têm a responsabilidade de vir aos cultos para ouvir a palavra de Deus. Tem os irmãos ali que vão pegar o nome de vocês e anotar para visitá-los, tá bom? Estenda a sua mão para cá, igreja, vamos orar por eles. Grande Deus, maravilhoso e eterno Pai, nós oramos neste momento por essas 23 almas que estão aceitando ao Senhor como Salvador. Perdoe os seus pecados, escreva o nome deles no livro da vida, Senhor, e dê a oportunidade de serem salvos. Instrumentaliza com poder e com autoridade, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E o povo de Deus diga: Deus os abençoe, em nome de Jesus.